E vamos que vamos! E hoje a gente está na 65.2, fazendo uma revisão ainda da progressão aritmética, né? Ainda progressão aritmética. Parte 2. Parte 2. Eles devem estar pensando, se a progressão aritmética é fácil assim, imagina a geométrica, né? Também é o mesmo ritmo? Se o aluno sabe, agora é o seguinte, se ele sabe, ele tem noção de sequência, que foi a nossa aula inicial, né? Nós terminamos a unidade 2 falando de sequência. Se ele conseguiu entender a sequência, o que vai mudar agora só é o comportamento. A PA vai somando razão, e depois vai entrar a PG, que vai fazer outra operação, mas que também é bem tranquilo. Então, hora de revisão. Professora Aldelina, vem com a gente. Vamos lá, então. Na aula 65.2, a gente viu a parte 2 da PA, né? Da progressão aritmética. E paródia vem vindo por aí. Aguarde e confira. Então, quando a gente fala de PA, tem algumas características. Vamos estudar. Isso. Nós não podemos esquecer a definição. A definição de PA é muito importante. É uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior mais uma constante, mais uma razão. Esse detalhe do segundo termo, por que é assim? Porque o primeiro termo não tem termo anterior. Nós aprendemos que na sequência nós começamos pelo primeiro termo. Então, por isso que a partir do segundo nós vamos perceber que existe essa alteração, né, constante. Muito bem, a gente tem um termo geral da PA, né? No termo geral, a gente vai ter que, para toda a progressão aritmética, esse termo funciona. Ou seja, a n é igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão, né? E aí a gente vai lembrar, quem é o AN? O AN é o enésimo termo. É o enésimo, ou pode ser o último. Isso, ou não, né? Não necessariamente, né? Pode ser aquele termo que o exercício está questionando, né? O A1 é o primeiro termo, o N é a nossa quantidade de termos e o R a nossa razão, tá? E aí a gente viu nessa aula ponto 2, parte 2 de PA, alguns tipos, né? A gente viu que existe a PA crescente. Tem a PA decrescente. E ainda tem a constante. Cada uma tem a sua característica. Olha lá, a crescente. A razão é maior do que zero, é positiva. Ah, sim, né? Se a razão é positiva, a gente vai somando com algo positivo, vai crescendo, né? Isso. Aumentando valores. Na decrescente, o que acontece? A razão é negativa, então ela vai decrescendo, vai diminuindo. Menor que zero, né? Se é menor que zero, ela vai ter uma razão negativa, certo? Certinho. E na constante, aí sim, a gente tem uma razão igual a zero, né? Ou seja, não mudam os valores, né? Porque somar com zero é o elemento neutro da adição, né? Então não faz diferença alguma, certo? Certinho. Beleza? Beleza. Então, e ainda falando um pouquinho mais, a gente interpretou ela como também uma reta, né? Isso, uma reta no gráfico, né? Ela cresce de forma constante no gráfico, então tem uma reta. E também falamos sobre a soma dos termos de uma PA, né? Que foi na aula 2 mesmo, na parte 2. Que nós temos que pegar o primeiro, o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Lembrando que o nosso grande mestre que nos ensinou isso aí foi o príncipe da matemática, conhecido por Gauss. Ah, isso mesmo, nosso príncipe da matemática, né? Foi quem trouxe aí essa parte aí pra gente e viu que era só somar, né? Então a gente pode ver aqui que é só somar o primeiro termo com o último termo, né? Multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Isso. Então, quando isso acontecer, é só você fazer esse processo que você consegue a soma dos termos de uma PA todinha. Isso. E nós até percebemos na aula que tem dois modelos diferentes. Por exemplo, quando a PA tem quantidade par de termos, o que acontece? Eu consigo somar todos os pares e eu vou ter N duplas, né, iguais. Quando ela é ímpar, aí eu vou ter N duplas, só que um termo vai ficar sobrando no meio, que é justamente o termo central da nossa PA. Isso mesmo, né? E com isso, vocês conseguem resolver as atividades de sala sem dificuldade, tá na mesma linha, no mesmo caminho do que a gente fez nos exemplos na aula, né? Então agora é com vocês, a gente já volta com as correções.
E claro, estamos de volta, né? Olha aqui, as atividades de sala agora, né? E claro, nós vamos desenrolar, bate e resolver tudinho, né? Olha aí, estamos ensaiando essa, né? Então vamos lá tirar as dúvidas, resolver as atividades de sala junto com vocês. Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1. Determine a soma dos 8 termos da PA abaixo. Né? Muito bem. Então, quando a gente vai somar os termos, a gente precisa... ou você pode fazer pelo raciocínio lógico, né? Você pode dar a sequência dos termos, porque são poucos, são só 8. Então, a gente já viu aqui que a nossa razão é 3, né? Tá somando 3, ó. Né? 5 mais 3, 8 mais 3, 11 mais 3, 14 mais 3, 17. Mais 3. Vamos lá? 20, né? Isso. Mais 3? 23. Vamos lá, 23. Mais 3? 26. 26. Já deu 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já deu 8. Então, se a gente quisesse saber esses 8, a soma desses 8 primeiros termos, bastava a gente somar aqui, né? 8 mais 5, mais 11, mais 14 e assim por diante. Mas a gente sabe que existe a equação, né? A equação é SN é igual ao primeiro mais o último multiplicado pela quantidade sobre 2. Então, a gente pode fazer por esse caminho também. Então, eu vou querer fazer um S8 aqui, né? Não são 8 termos? Então, vai ser o A1, quem é o primeiro termo? 5. Quem é o último? 26. 26, né? E aí, vamos multiplicar pela quantidade de termos, que é? 8. 8, dividido por 2. Podemos simplificar aqui, né? 8 por 2 e devemos fazer dentro do parênteses, né? Então, S8 é igual 5 mais 26? 31. 31, que multiplica 8 dividido por 2, que a gente está simplificando. 4. 4, né? Então, meu S8 é 31 vezes 4, 124. Para quem fez a soma manual aqui, somando todos os termos, também tem que achar o mesmo resultado. Isso. É só perceber, né, que como são 8 termos, ele tem uma quantidade par. Então, você vai conseguir montar 4 duplas. 4 duplas somando exatamente 31. E aí você aplica as regras de Gauss e fica tudo tranquilo. Muito bem. E a questão de número 2 diz o seguinte. Determine a soma de todos os múltiplos de 5 maiores que 0 e menores que 65. Eita! E aí o aluno pergunta, professor, mas tem que montar todos os múltiplos? Uai, para somar, você tem que saber só de 2 coisas. Primeiro, quem é o primeiro múltiplo de 5 maior que 0? E depois, quem é o último múltiplo de 5 menor que 65? E depois descobrir quantos múltiplos de 5 existem entre 0 e 65. Então a gente tem que fazer alguns detalhezinhos, né? Isso. Então vamos ver, quem vai ser o nosso primeiro termo, o nosso A1? 5. É o primeiro múltiplo, né? cinco. De 5. Depois do 0. Isso, depois do 0. Então é o 5. E quem é o nosso AN, o nosso último termo, vamos dizer? É menor que 65, então vai ser o 60, né? 60, né? Porque termina em 0 e 5 só. O 65 também mas está dizendo que tem que ser menor que 65, então vai ser o 60, né? Então a gente agora precisa, porque para nossa equação da soma, né, nós temos o primeiro mais o último vezes a quantidade sobre 2. Isso. E essa quantidade ainda me falta. Verdade. Eu não sei. Então, para isso, eu vou calcular primeiro a quantidade aqui, certo? Certinho. E como que eu vou calcular? No nosso termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. A razão a gente já sabe que é de 5? Em 5, né? O nosso último termo é o 60. O nosso primeiro é o 5. A quantidade eu não sei. E a razão é 5. Então, 60 menos 5 vai ser igual. Aí nós vamos fazer o chuveirinho. Toda vez que quiser N, que quiser a quantidade de termos, vai ter que fazer o chuveirinho, porque o N está lá dentro, né? Então, esse multiplica esse, que multiplica esse, né? 5 vezes N, 5N. Menos 5 vezes 1? 5. 5. Aqui tá fácil, né? Porque, ó, somar com 5... temos números iguais em lados opostos, vai simplificar, né? Isso. Isso mesmo. Então, eu vou ficar apenas com... Você está multiplicando, vai passar dividindo. 60 dividido por 5? 12. 12. Mas acabou aí? Não, agora a gente achou o nosso N, né? Então, vamos lá, vamos colocar na soma dos termos. Então, vamos lá, agora eu vou fazer o S12. Já sei que são 12 termos.
Quem é o primeiro? 5. Cinco. Quem é o último? 60. A quantidade é 12 dividido por 2. Também vamos já simplificar aqui, ó. 12 por 2 vai dar? 6. Então, ficamos com o meu S12 vai ser 5 mais 60? 65 vezes 6. Então, o meu S12 é igual a 390. 390. Muito bem, agora sim, finalizamos, né? Então, muitas das vezes, para achar a soma dos termos, primeiro eu preciso achar a quantidade de termos que a minha sequência tem. Naquela anterior já dizia que era 8, né? Então não precisava a gente fazer esse procedimento aí. Verdade. Certinho? Certinho. Bora então? Vamos lá para a questão de número 3, que já vem uma pegada mais aplicada. Vamos lá. Um estacionamento cobra R$5 pela primeira hora. Ah, então esse é o primeiro termo? Sim, o A1, né? Isso. Então vamos lá, o A1 é 5? R$5. Legal. A cada hora, os preços caem em progressão aritmética. Ah, vai reduzindo então. Isso, cai e vai diminuindo. Então a razão é negativa. Sim. É uma PA decrescente. O valor da segunda hora é R$4,50. Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado... então peraí, o A2, né? O A2 é R$4,50. Então já sei que está reduzindo 50 centavos a cada hora. Então a razão é menos 0,50? Isso mesmo. A razão é menos 0,50. 50 centavos, né? Está diminuindo, né? Quanto gastará o proprietário de um automóvel estacionado 5 horas neste local? Como é só 5, né, professor Maurício? A gente pode fazendo decrescendo aqui, né? Porque fica até mais fácil, né? Então, quem é o nosso A3? Reduziu mais 50 centavos. R$4. R$4. Quem é o nosso A4? R$3,50. Reduziu mais 50 centavos. Vai chegar um momento que vai ser de graça, né? A partir de tal hora. Fica de graça. Isso. E quem é o meu quinto termo? R$3. R$3. Reduziu mais um pouquinho. E agora eu quero a soma, não quero? Porque eu quero saber quanto ele gastou nesse período todo. Então, eu preciso somar essa galera toda aqui. E simples assim. Quem colocou na soma dos termos, vendo quem era o primeiro, quem era o último, deu certo do mesmo jeito. Isso. Somando todo mundo aqui, a gente tem um total de R$20. É só perceber aqui também o seguinte, o primeiro com o último dá 8. O segundo... faz igual ao Gauss, né? 8 mais 8, 16, tem 4, 16 mais 4, 20. Muito bem. R$20, bem facinho essa, né? Bem simplesinha, né? Bora ver agora a do Enem, vamos lá? Então se liga no Enem, a pergunta é da PUC, lá do Rio Grande do Sul. Não sei por quê. Não tem nada a ver com isso. Não. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandeburgo, em Berlim, possui 7 entradas. Vamos já anotando aqui, 7 entradas. Cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda, já viu que ele terminou o semestre com sucesso, mas ele terminou bem baqueado, né? Uma vez pela primeira, 2 pela segunda e assim sucessivamente até passar 7 vezes pela 7ª porta. Olha aí, né? Ele terminou o curso com êxito, mas ele não estava muito legal, não. Cansado no último. A pergunta é, quanto Thales percorreu em metros, né? Vamos lá ver o que ele fez, né? O nosso A1 é a nossa primeira porta, né? 11 metros. A gente pode fazer aqui por raciocínio lógico, porque o nosso Enem, os nossos vestibulares, a gente trabalha muito com isso, né? Mais do que você colocar a fórmula da soma dos termos e tudo mais, né? Quem é o nosso A2? 22. 22, porque vezes, é 11 né? mais 11. 22. Quem é o nosso A3? 11 mais 11 mais 11. 33, né? E assim a gente vai sucessivamente, ó. O A4 vai ser? 44. O A5? 55. 55. O A6? 66. 66. E o meu A7, a 7ª porta? 77, né? Então, fazer a soma de tudo isso, bastava a gente, não precisava aplicar a fórmula de nada, mas quem fez pela soma dos termos também tá certo, mas é só a gente somar todos esses valores aqui, né? Isso. E podemos fazer igual o Gauss fez também, né? Somar o 77 com 11, somar o 66 com 22, e aí a gente vai chegando aí aos resultados, somando tudo, a nossa soma dos 7 termos ou as 7 portas que ele passou, 308 metros.
E essa daqui é bem legal porque como tem uma quantidade ímpar, e aí entra aquela regra que nós explicamos para vocês. Na quantidade ímpar, nós pegamos o termo central, o termo que divide a sequência no meio, 44, e multiplicamos por 7. Isso 44 mesmo. vezes 7, 308. Isso aí, fica a dica, né? E claro que a gente não finaliza a nossa aula, olha aqui, conversando um pouquinho, com o nosso Brincando com os Números, né? Então a gente tem o Brincando com os Números aí. No Brincando com os Números, a pergunta era o que o matemático falou para o indiano, índio, né? Índio brasileiro. Índio brasileiro? Índio brasileiro. Vamos lá, vamos descobrir vamos desvendar esse mistério? Olha lá, então. Charada! O que o matemático disse para o índio brasileiro? O que será que ele disse? Vamos ver a resposta? Deve ter cumprimentado o índio, né? Vamos lá, qual foi a resposta então? 8pi. 8pi. Piadas matemáticas, só os matemáticos entendem, melhor que isso, só os matemáticos sorriem, eu acho, né? 8pi, de Tupi, Guarani, né? E hoje, professor Maurício, a gente tem uma visita muito especial aqui na nossa sala virtual, né? Então vamos lá, quem veio nos visitar? Professora, vamos ver. Professora Neiva, seja bem-vinda! Obrigada! Na CRED Machadinho, né? Ela é supervisora na escola sede lá, como que chama mesmo a escola? A Escola Joaquim Pereira da Rocha. Ah, que legal, né, professor Maurício? Muito bom receber essas visitas. Já é a terceira, não é a quarta que nós temos aqui de pessoas diferentes. E é muito bom. E só vai instigando a nossa vontade de ir até a escola também. Verdade. Aproveita a oportunidade, manda seus abraços, seus beijos aí. Mandando aqui um alô especial para os meus alunos da mediação tecnológica, para os meus professores da escola, os professores presenciais, em especial para a aluna Larissa, lá da Amigos do Campo, a nossa extensão, em nome de todos os alunos do primeiro ano. Né? É tudo nosso, tá? Ela fala os meus, mas é nosso, pra gente, é nossa. Ela quer pegar de propriedade dela, mas muito legal, né? Quem sabe a gente possa ter a oportunidade de visitar a escola, né? Assim como não é fácil a gente sair daqui dos estúdios, né? Também eu sei que não é fácil o professor presencial sair de lá, mas a gente também deixa o convite aí para cada professor presencial, aos alunos que quiserem nos visitar, vale a pena, não vale? Vale a pena, com certeza, muito bom. Estou amando tudo isso aqui. Que bom. E assim, ó, a nossa atividade extraclasse, que encerra a matemática, ela é uma gincana. E geralmente a gente faz um sorteio, né, de uma das escolas para a gente poder realizar lá de maneira presencial. Quem sabe, né? Tomara que seja nossa. Quais são as escolas lá que são a extensão? Amigos do Campo, Hermínia Castoldi, Tom Jobim e João Paulo II. Ah, então olha aí, um beijo no coração, tá? De todos os alunos, em especial os do primeiro, né? Que a gente tá aí agora no momento com eles, mas fica já o abraço para os do terceiro, os do segundo ano e a todos os nossos amigos professores presenciais, que é quem tá lá na ponta, né? Isso aí. Quem faz acontecer, a gente tem muito reconhecimento, muita consideração com todos. E os meus professores são top. Olha aí, né? Mas então tá, grata pela sua visita, que a senhora retorne com saúde, tá? E felicidade aí. E aqui a gente tá sempre com as portas abertas, tá bom? Muito obrigada. Quando quiser nos visitar. Então, galerinha, ficamos por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.